Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui com mais um Quinta com a Palavra, continuando as leituras e reflexões sobre o livro de Provérbios, hoje sobre os versos 16 a 20. O nome desse vídeo é Por que Nunca Estamos Satisfeitos? Mas você vai ver que a gente tem muitas outras reflexões importantes nessa noite. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo. Ou se você não tiver uma Bíblia em mãos, como sempre, não tem problema algum. A gente faz uma leitura e uma reflexões pausadas, com calma, para que a gente verdadeiramente possa refletir, possa meditar naquilo que a palavra do Senhor tem para nós. Então, livro de Provérbios, capítulo 27, versos 16 a 20. E o verso 16 ele fala assim: aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Na verdade, é uma continuação daquele verso 15 da semana passada, Que o gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes, falando, da dificuldade de você conviver com alguém que é reclamão, que é briguento, que suscita, contendas. E o verso 16, ele vem dizer exatamente isso, que aquele que contém aquele que é briguento, conteria, por exemplo, o vento, e a sua destra acometeria, guardaria, seguraria, sufocaria o óleo. É impossível, é tão impossível sufocar um contra o outro, ela está, por exemplo, no caso da esposa contenciosa, da mulher rixosa, que é ali o exemplo e a metáfora do verso, ela está, por exemplo, tão intimamente ligada ao marido dela quanto, por exemplo, o exemplo que existe em alguns estudos de um unguento, que na mão direita você passa, de um remédio que você passa ali na mão direita. Ela confunde, por exemplo, os gritos, ela se confunde com a confusão, ela se confunde com os acessos de ira, Assim como aquele remédio, aquele unguento, quando passado em um machucado, ele se confunde com o seu odor, E aí existe sim um alerta para que a gente possa, com cuidado, selecionar as pessoas que convivem conosco, não apenas pelo que elas aparentam ser, Mas, na verdade, com cuidado justamente para que a gente não caia nas situações de conviver com pessoas que gostam e suscitam iras e confusões e brigas e são completamente insatisfeitas o tempo todo. Essas duas metáforas, é justamente para descrever a dificuldade que é de lidar com uma pessoa briguenta o tempo todo, A impossibilidade de deter o vento e a dificuldade de você conter o óleo com a sua mão é justamente para lembrar o nível de dificuldade, A mensagem, a gente pode dizer assim, desse verso, para a nossa reflexão nessa noite, é que a pessoa briguenta, ela é uma fonte constante de irritação e de perturbação. Tentar controlar uma pessoa dessa natureza é uma tarefa árdua e muitas vezes infrutífera, porque a natureza dela não vai ser alterada. É como tentar controlar um fenômeno natural que é incontrolável, E aí o melhor sempre é evitar o envolvimento ou se afastar por completo, que nós não temos o poder suficiente e necessário para superar e suprimir esse comportamento na pessoa. É um alerta e uma instrução ao Senhor para que a gente observe e, uma vez identificado esse temperamento, nós evitemos nos envolver e, se nós nos envolvemos, nós devemos nos afastar. O verso 17 fala ainda: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Essa é uma das maiores máximas, de comportamento e de convivência em sociedade. Porque a bem da verdade, e a reflexão aqui é exatamente essa, O Senhor, ele não desejou o homem para ficar só. E é importante que a gente reflita nesse verso justamente para entender que existe uma importância nas relações entre as pessoas. E essa relação interpessoal que as pessoas travam ao longo das suas vidas na sociedade é para o nosso crescimento e desenvolvimento social, e pessoal, e íntimo, e emocional. Então, assim como nesse verso fala que com o ferro ele fica mais afiado, com o atrito, com a convivência ali, com o exercício, Mas assim também o homem ele se torna cada vez mais sábio, cada vez mais forte e cada vez mais maduro através da interação e do convívio com as outras pessoas. O Senhor, ele não se agrada, e aqui por isso essa instrução
de pessoas que vivem isoladamente. E é uma coisa interessante, porque na sociedade é praticamente impossível você viver isoladamente. Esse é um raciocínio muito importante, e quanto antes nós entendemos e aceitamos, nós conseguimos nos adaptar, caso seja o caso, e também nós conseguimos entender verdadeiramente uma das formas, um dos propósitos que é a nossa relação, né, e convivência e interação com as pessoas ao nosso redor, a importância que isso tem. O verso 18, ele fala assim: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. O verso paralelo para essa passagem está em 1 Coríntios capítulo 9, o verso 7 e o verso 13. O verso 7 diz assim: quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? E ainda no verso 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Porque é justamente o entendimento que nós devemos ter, né? Se até mesmo aquele que cuida de uma figueira, ele é recompensado com uma parte dos frutos da figueira, certamente aquele que tem uma função mais honrosa, como por exemplo de servir ao seu Senhor, ele vai ser honrado por aquele quem é o seu mestre. É a importância do trabalho diligente e fiel, mostrando pra gente, né, que quem se dedica ao trabalho e serve bem ao seu Senhor, colhe os frutos da dedicação e será recompensado. O Senhor, ele olha todos os nossos esforços, né? E não é o que nós fazemos que vai convencer o coração de Deus, ou ainda manipular o Senhor, ou ainda de alguma forma forçar a mão do Senhor a nos dar alguma bênção, mas é a sua justiça, de que um trabalho zeloso, disciplinado, ele será frutífero, e ele no seu tempo oportuno renderá bênçãos. Então, uma coisa muito importante que existe no Evangelho é que todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele passa, e eu gostaria de fazer esse paralelo aqui, ele passa a não se preocupar tanto com o que as pessoas julgam ou dizem ou falam sobre ele. Em que aspecto? Se ele começa um determinado movimento de esforço, seja para evangelizar, seja para estudar, seja para crescer, seja para se dedicar à vida piedosa, né? Conforme os valores da verdade nas Escrituras, ele não está preocupado com os julgamentos que as pessoas farão sobre os frutos desse trabalho, se vai frutificar, se ele vai conseguir ir até o final, se combina, porque a gente às vezes ouve, não combina com tal pessoa esse tipo de vida, enfim. Mas o Senhor, ele vai galardoar, como nós costumamos dizer que somos cristãos, né? Ele vai abençoar, ele vai frutificar e ele vai recompensar todo o empenho, o esforço, a fidelidade. Nós fazemos o que nós fazemos pela nossa fé, não porque nós temos a certeza, e ainda que haja essa certeza de que o Senhor irá nos recompensar, mas nós fazemos o que nós fazemos porque nós cremos que assim nós estamos seguindo na verdade conforme a palavra do Senhor. Nós sabemos que a nossa recompensa é certa, mas o nosso prazer está em servir e permanecer a serviço daquele que nos salvou. Sobre isso é muito importante, porque não existe trabalho que não seja recompensado, não existe esforço que não seja recompensado pelo Senhor, não existe renúncia que não seja recompensada pelo Senhor. Nosso Senhor, ele é um Deus justo, e ele não traz as pessoas para perto dele para serem simplesmente despidas e enfraquecidas e empobrecidas. Ao contrário, ele traz para que elas sejam feitas novas, com novas oportunidades, com novos caminhos e uma nova vida. O verso 19 diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E é muito simples, né? O verso 19 é tão simples que é ao mesmo tempo profundo, porque se a gente olha para um rosto que se mostra na água, a gente sabe, tem certeza, que da forma como nós estamos vendo, assim é o nosso rosto. Então, se nós sorrimos, o rosto sorri. Se você faz uma cara mais triste ou mais séria, de desaprovação, o rosto assim vai manifestar. Assim é o coração do homem para o homem. Veja, o coração aqui, ele não é o sentimento, porque o coração em si é um músculo, é um órgão que bombeia sangue
e oxigena todo o corpo e faz ele funcionar bem. Ele não carrega sentimento algum, ele não carrega pensamento algum. Então é sempre importante lembrar que toda vez que as escrituras falam de coração, na verdade nós estamos falando da central que processa os sentimentos, os pensamentos, o entendimento e todas as nossas memórias, né? Então assim como você pensa, assim como você projeta, assim você vai falar e assim você vai agir e assim você vai se comportar. Então da forma que é a sua mente, assim como o rosto que reflete na água, assim como é a sua mente, assim como você constrói na sua mente, assim você se torna, assim você manifesta e assim você consolida, né? E muitas vezes, né, o nosso coração, a nossa mente, ela é essa espécie de espelho sobre nós, né? Nós podemos fazer inclusive o julgamento e a análise dos sentimentos justamente porque nós julgamos uma coisa e as nossas palavras, por exemplo, nos traem, mostram que verdadeiramente não é aquilo que nós pensávamos, mas aquilo que nós estamos manifestando é a verdade sobre nós. E é muito importante que nós estejamos atentos à verdadeira natureza dos nossos pensamentos, né? É muito importante que nós estejamos atentos a tudo aquilo que preenche e ocupa tempo nas nossas mentes, porque assim nós manifestaremos e assim nós seremos ou abençoadores ou amaldiçoadores. Assim nós seremos aqueles que constroem ou aqueles que destroem todas as coisas. Então, se a sua mente ela está cheia de bondade, se a sua mente ela está cheia de amor e de sabedoria, você vai manifestar isso de uma forma positiva. Você vai manifestar isso com um comportamento positivo. As suas palavras elas serão de qualidade edificadora. Mas se a sua mente está cheia de sentimentos, de memórias e de pensamentos amargurados, ou de ódio, ou egoístas, você vai manifestar isso de forma negativamente. O seu comportamento, as suas palavras refletirão. É o incentivo que a Bíblia diz, né, de cuidarmos do nosso coração. É o incentivo de nós cuidarmos das nossas mentes e dos nossos pensamentos e vigiarmos para controlar a direção que as nossas mentes e os nossos pensamentos vão, porque eles são o centro da nossa identidade e acabam contaminando as nossas ações e as nossas reações. E o verso 20, que é o último dessa noite, fala assim: o inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios capítulo 30, verso 16 fala que a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Eclesiastes capítulo 1, verso 8 fala que todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Eclesiastes capítulo 6, verso 7 fala que todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. E Abacuque capítulo 2, verso 5 fala que tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e que é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Veja, esse inferno e perdição, nas escrituras, na tradução, né, hebraica, fala-se Sheol. Esse Sheol e essa destruição, eles não estão satisfeitos porque eles são insaciáveis e destruidores e devoradores, né? E eu gostaria até de fazer um paralelo. Quando é falado do olho, é porque o olho ele é tido como um representante da concupiscência em geral, ou seja, do desejo por gratificação, e que aumenta, né? E esse desejo ele acaba aumentando à medida que ele é alimentado. É um círculo vicioso e não virtuoso, né? E por esse motivo que todos os sentidos, eles têm que ser guardados, porque o vício ele é alimentado através dos sentidos, né? Para que eles não conduzam as pessoas e a nós através do excesso e da transgressão. Salmo 119, verso 37 fala: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, né? E vivifica-me no teu caminho, diz o salmista. É uma comparação da
insaciabilidade, né, do mundo dos mortos, Sheol e destruição, com a insaciabilidade dos desejos humanos, né, o destaque que tanto a morte quanto a destruição, assim como os desejos humanos, nunca estão completamente satisfeitos, sempre anseiam por mais. E por isso o perigo de nós vivermos em prol dos nossos desejos, vivermos pautados e seguindo as nossas vontades. Eles são insaciáveis, então jamais estaremos satisfeitos. E aí é insuportável e impossível de encontrar felicidade em algo que jamais será alcançado. Mas o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de sermos plenamente, né? Plenamente preenchidos, plenamente saciados nele. E aí todas as coisas que as nossas carnes, que os nossos corpos e que as nossas mentes desejam já não se tornam assim mais tão relevantes. Há uma vida de alegria com o Senhor, mas há primeiro uma vida de suficiência que traz uma paz que excede todo entendimento. E isso é um caminho que só aqueles que creem e confiam no Senhor conhecem, né? Passam a conhecer, que é o caminho de negar a si mesmo e se colocar submetido a Cristo e assim aprender a viver a vida plena como Ele desejou e sonhou para nós. Essas são as reflexões dessa noite. Eu espero muito que tenha sido bênção para você. O vídeo está sendo liberado um pouquinho atrasado, mas louvado seja o nosso Deus que permite que ele seja gravado todas as semanas. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. Você é o que faz a diferença, né? Para ministrar essa mensagem e gravar essas reflexões. E se o Senhor assim permitir, eu espero você na próxima semana com mais um pouquinho de reflexões e considerações sobre as Escrituras. Deus abençoe, uma boa noite.